Nesse momento, estou dando início à segunda parte deste estudo e quero começar essa segunda parte lendo Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Neste momento, eu quero dar continuidade à primeira parte do estudo, que nós terminamos a primeira parte, falando acerca dos 25 versículos que foram excluídos da Bíblia, a tradução do Novo Mundo. E agora eu quero passar quais são eles, para que você possa conferir, caso tenha essa Bíblia em sua posse. Mateus capítulo 18, versículo 11. Marcos capítulo 9, versículo 44. Marcos capítulo 9, versículo 46. Marcos capítulo 11, versículo 26. Marcos capítulo 15, versículo 28. Lucas capítulo 17, versículo 36. Lucas capítulo 23, versículo 17. João capítulo 5, versículo 4. João capítulo 7, versículo 53. E João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Nesse texto aqui são esses versículos do 1 ao 11 estão excluídos. João capítulo 8, do primeiro versículo ao versículo 11, que narra a história da mulher que foi pega no ato de adultério. Atos capítulo 8, versículo 37. Atos capítulo 15, versículo 34. Atos capítulo 24, versículo 7. Atos capítulo 28, versículo 29. E Romanos capítulo 16, versículo 24. Aí estão relacionados os 25 versículos excluídos pela tradução do Novo Mundo. E não só isso, fora os versículos que têm a sua tradução diferente das traduções originais da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E para darmos sequência a esse estudo, estaremos falando também acerca do inferno, aonde esse movimento, esse ensino que tem sido passado, que não existe inferno. Mas nós vemos dentro da Bíblia Sagrada que o inferno é real, o inferno existe. Como está registrado em Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao 26, que narra a parábola do homem rico e Lázaro. A Bíblia diz que o homem rico morreu, foi para o Hades. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. E lá no Hades, o homem rico pediu a Abraão que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e tocasse em sua língua, pois ele estava sendo atormentado pelas chamas. Aqui se trata de uma parábola, mas mesmo Jesus ministrando parábolas, ele falava a verdade. E nesse caso aqui, essa parábola, ela tem uma forma até especial, porque nós acreditamos que esse aqui se trata de fato real, que verdadeiramente aconteceu. Por quê? Porque nessa parábola, Lázaro, o personagem, Lázaro tem um nome. Abraão também é apresentado pelo seu nome. E lá na frente, Moisés também é citado nessa parábola, quando o homem rico pede permissão a Abraão para sair do Hades e voltar para sua casa para falar a palavra para a sua família, para que não caísse onde ele estava. Aí Abraão falou: se eles não ouvem Moisés e os profetas que estão vivos, vai ouvir quem já morreu? Então nós vimos que essa parábola narra um fato real, que verdadeiramente existe o inferno. Como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, Apocalipse 19, versículo 20, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E fora outras passagens que narra a existência do inferno. Mas é ensinado por esse movimento. Mas Deus é bom, ia criar o inferno para mandar a sua criatura, o homem e a mulher que foi feita a sua imagem, ir para o inferno? Primeiro, Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Está na Bíblia Sagrada. E outra, Deus não manda a sua imagem e semelhança para o inferno.
o homem e a mulher, se não obedecer à lei de Deus. Eu não tenho coragem, hipótese nenhuma, de mandar meu filho para um presídio. Não tenho essa coragem. Eu creio que os pais não têm também essa coragem de mandar seus filhos para um presídio. Mas se os filhos não cumprirem a lei do nosso Estado, se eles violarem a lei, ou até mesmo nós violarmos a lei, nós seremos enquadrados pela lei dos homens e automaticamente estaremos sendo penalizados. Inclusive, em alguns países, até a pena capital. Então, o inferno, ele é real, ele existe. Jesus falou sobre o inferno. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, também fala sobre este lugar de sofrimento. Mas ensina-se nesse movimento que não existe inferno. Outro erro doutrinário deste movimento, que só 144 mil irão ao céu, ou seja, já se encontram no céu. Se só 144 mil forem salvos, aí a Bíblia seria machista e nacionalista. Por que machista? Porque esses 144 mil, como diz Apocalipse 7,4 e Apocalipse 14,1, são 12 mil judeus de cada tribo de Israel. Homens, além de machista, aqui só são homens, 144 mil. E nacionalista, porque só são judeus, 12 mil de cada tribo. Essa doutrina foi criada aproximadamente em 1935 por Rutherford. Ele disse que teve uma visão, um sonho, que foi até o céu, e chegando no céu ele se deparou com a placa avisando: não há mais vaga. O céu está já com a sua lotação completa, que são os 144 mil. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz no seu texto áureo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, homem ou mulher, que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também falou que todos que forem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. E a Bíblia também diz, Jesus declarando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o céu não é só para os homens, não é só para os judeus. O céu é para homem e mulher, brasileiro, americano, judeu, árabe, francês, inglês, qualquer nacionalidade. Todos que forem até Jesus Cristo serão salvos, pois a Bíblia diz que com o sangue de Cristo Ele comprou homens de várias raças, povos, tribos, línguas e nações. Então essa doutrina dos 144 mil, como é colocada, é errada. Existe sim, existirá os 144 mil, são 12 mil judeus de cada tribo, repito, que estarão sendo levantados por Deus após o arrebatamento da igreja, que estarão anunciando o evangelho do reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse evangelho do reino milenial de Cristo, ele começará a ser pregado, como eu disse, após o arrebatamento da igreja, mas a começar por duas testemunhas que está lá registrado em Apocalipse capítulo 11. Dois homens, que a Bíblia não diz quais são os seus nomes, estarão entrando contra a nova ordem mundial, contra todo o sistema do anticristo que será implantado, já começou, a nova ordem mundial, o movimento do anticristo, mas ele vai assumir o poder após o arrebatamento da igreja. E essas duas testemunhas estarão pregando contra esse sistema e pregando o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele voltará para Israel, para que Israel venha a ser a maior potência do mundo, assim que terminar a grande tribulação, pois Cristo vai dar essa vitória a Israel. Então essas duas testemunhas serão mortas pelo anticristo. A Bíblia diz que os seus corpos ficarão na praça central da grande cidade, 3 dias e meio. O anticristo não permitirá que eles venham ser sepultados, mas depois de 3 dias e meio, eles ressuscitarão por ordem divina, serão assuntos aos céus, e a Bíblia relata que virá um terremoto que destruirá essa cidade e também matará 7 mil homens. Está registrado em Apocalipse capítulo 11. Isso estará acontecendo após o arrebatamento da igreja. Mas dizer que só está no céu 144 mil, não. Na casa do meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito.
eis que vou preparar-vos lugar. E se eu for, Jesus falando como homem, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também.